Serec, eu sou de São Paulo, trabalho em Tosini Freire, advogados, um escritório com presença nacional. A gente está em São Paulo, no Rio, em Porto Alegre, em Campinas e Brasília. A gente tem um escritório de representação em Nova York. A gente tem um sócio lá, mas que atua só, por favor, só em direito brasileiro. Eu vou falar sobre um tema que se aplica tanto às arbitragens locais quanto às arbitragens internacionais, e é um tema, na minha visão, extremamente importante, que é o dever de revelação dos árbitros em relação à arbitragem. Então, os pontos da minha apresentação serão escolha dos árbitros, em questão do dever de revelação, a visão do árbitro, a visão do advogado, a visão da parte, e eu vou finalizar com alguns casos práticos, algumas discussões no âmbito da ICC, no âmbito do Tribunal de Justiça de São Paulo e também no âmbito de um tribunal internacional, um caso bastante famoso, julgado na França. Tá? Primeiro a gente tem que falar do papel do árbitro na arbitragem. Tem um artigo da Selma Lemes, que é uma das autoras da lei, a mãe da lei da arbitragem, em que ela cita esse adágio. A arbitragem vale o que vale o árbitro. E, na verdade, para o próprio sistema funcionar, é imperativo que os árbitros sejam independentes e imparciais. Se a gente tiver isso, algumas pessoas mencionam que quem faz arbitragem hoje é um grupinho, todas as pessoas são conhecidas, todas as pessoas têm ligação, e cria-se até uma suspeita em relação à real independência e imparcialidade em relação às decisões. Se elas não forem, se os árbitros não forem independentes, se as decisões não forem boas do ponto de vista jurídico, técnico, se as partes percebem que há algum tipo de manipulação, o sistema deixa de funcionar, as pessoas vão deixar de confiar na arbitragem e o Instituto vai acabar. Acho que a gente superou alguns problemas, mas esse é um foco de atenção que deve existir sempre. E a gente discute dever de revelação, discute independência e parcialidade em todos os congressos, em função dessa importância que o assunto tem. A lei define quem pode ser árbitro. O artigo 13 diz: pode ser árbitro qualquer pessoa capaz e que tenha a confiança das partes. Capacidade é a capacidade do Código Civil. Na questão da confiança é que estão embutidos esses dois requisitos, esses dois princípios. Tanto a questão da independência, que é o árbitro não pode ter vinculação com nenhuma das partes, quanto com relação à imparcialidade. Ele não pode ter nenhum interesse no resultado do conflito. O artigo 13, parágrafo 6º, dispõe sobre esse código de ética e fala especificamente em imparcialidade, em independência, em competência, diligência e discrição. Tá? Depois, se vocês quiserem a apresentação, eu posso disponibilizar por e-mail, como vocês quiserem. O artigo 14, essa é uma outra, vale fazer uma homenagem aqui a alguns arbitralistas. A Eleonora mencionou o Carmona, deve ter mencionado o Pedro Batista Martins, que são os outros dois autores da lei de arbitragem. E existe alguma resistência aos processualistas na arbitragem, dizendo não se mistura processo civil com arbitragem, porque você vai criar uma situação tal que a gente não quer a complicação do processo civil, a gente quer a liberdade de contratar, do ponto de vista privado, inclusive no que se refere ao procedimento.
Agora, a gente não pode esconder que a gente é advogado, que a gente aprendeu o processo civil e que a gente gosta de processo. Seja exatamente o processo civil, seja algo parecido com isso. E, na arbitragem, a gente utiliza muito da base do processo civil. Esse é um dos artigos que cita especificamente o Código de Processo Civil. E fala dos impedimentos dos árbitros. Estão impedidos de atuar como árbitros aquelas pessoas que tenham algum tipo de impedimento ou suspeição. Como é que se afere isso? Qual o parâmetro? O parâmetro é exatamente o mesmo do Código de Processo Civil. Além das causas de impedimento ou suspensão dos juízes, que estão no 134 e 135 do Código de Processo Civil, que a gente vai mencioná-los logo em seguida, existe um outro artigo da Lei de Arbitragem, 17, que equipara, para fins penais, o árbitro ao funcionário público. Esse artigo é importante, não é que existe qualquer outra equiparação, senão na esfera criminal. Mas enquanto atuando na jurisdição privada, ele tem essas obrigações de um funcionário público. Em relação às questões de impedimento e suspensão do Código de Processo Civil. Só para relembrar, o 134 é defesa ao juiz exercer suas funções no processo contencioso ou voluntário, de que for parte, em que houve intervenção como mandatário da parte, oficiou como perito, funcionou como órgão do Ministério Público ou prestou depoimento como testemunha, conheceu em primeiro grau de jurisdição o processo, tendo proferido alguma decisão ou sentença, quando nele estiver postulando como advogado da parte, cônjuge, parente, consanguíneo, linha reta ou linha colateral até o segundo grau, ou quando cônjuge, parente, consanguíneo ou afim, de alguma das partes em linha reta ou na colateral até o terceiro grau. É a mesma regra. Agora, a despeito de ser a mesma regra, a gente tem que temperar. Temperar e ser mais rígido com relação à questão dos árbitros. Pela sua própria função. Algumas das questões, por exemplo, se o juiz, como é que ele foi mandatário da parte? Provavelmente só no início da carreira ou antes dele se tornar juiz. Não é uma situação permanente, porque como juiz ele tem a obrigação de ser exclusivo juiz. O máximo que ele pode fazer é dar aula. Ele não pode atuar de uma outra forma. O advogado não. O advogado tem um campo de relação muito maior. Eu diria que esses são os parâmetros, mas não seriam de forma alguma exclusivos. A gente vai ver outras fontes na questão da suspeição e no impedimento. Mas continuando ainda no CPC, o 135 fala que reputa-se fundada a suspeição de parcialidade do juiz quando amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer das partes, alguma das partes for credora ou devedora do juiz, de seu cônjuge ou de parentes deles, em linha reta ou na colateral até o terceiro grau, herdeiro, donatário ou empregador de alguma das partes, receber dádivas antes ou depois de iniciado o processo, aconselhar algumas das partes acerca do objeto da causa ou subministrar meios para atender às despesas do litígio, custear o procedimento arbitral, no caso, interessado no julgamento da causa em favor de alguma das partes. O conceito básico de parcialidade. Como eu disse, além desses parâmetros que são definidos no CPC, existem outros instrumentos e normas, alguns cogentes. A Eleonora explicou a questão do hard law, soft law. Algumas, quando você adota uma cláusula arbitral, você adota, por exemplo, uma cláusula arbitral que define que uma instituição vai administrar a arbitragem. Lá em São Paulo, a Brasil-Canadá, aqui no Rio de Janeiro, a GV, em Minas, a Camarbe. Você adotou isso como norma.
e como norma cogente. Essa você vai ter que respeitar. São essas as regras que vão basear a arbitragem. Se houver, dentre as regras dessa instituição, algumas relacionadas a dever de revelação, à independência e imparcialidade dos árbitros, essas regras vão ter que ser respeitadas pelas partes. Além disso, existe a soft law, que são esses guias. A IBA tem um guia específico sobre conflito de interesses. É um guia, ele é de 2004, ele também foi muito discutido. Ele tem uma certa utilidade como parâmetro, mas ele é um pouco confuso, na minha opinião. Cria determinados princípios, os princípios são interessantes, são aplicáveis, no meu entender, independente do sistema, o sistema do Código Civil, o sistema civil ou o sistema de common law, mas ele para criar, ele quis listar, os advogados que o elaboraram, quiseram listar de determinadas situações e classificar essas situações em verde, amarelo e vermelho. Situações do vermelho são aquelas em que existe o impedimento. Mesmo no vermelho existem aquelas que o vermelho, aquele absoluto, em que a pessoa não pode ser árbitra da situação, e tem aquele vermelho em que as partes podem renunciar, pode não um waiver, uma renúncia em relação a essa situação. Tem a situação amarela, que aí são situações em que então, ela não tem aplicabilidade cogente, imediata. Só que, não, nem no futuro, mas como a questão é prática, no final das contas, e a prática, o costume, acaba também sendo fonte de lei, fonte de comportamento. Por isso que eu disse que o comentário que eu fiz na palestra, na aula da Eleonora. Hoje em dia, quando a gente faz, eu vou comentar um caso depois, quando a gente faz alguma impugnação a árbitro, para você usar como elemento, os IBA Guidelines são interessantes. Eu fiz recentemente uma impugnação de um árbitro utilizando essa lista. Óbvio que é difícil, às vezes, você verificar ali uma situação que é exatamente igual à sua. A gente usa a interpretação, adapta, e a tua impugnação vai ficar mais grave na medida em que você tenha fatos similares àqueles descritos na lista vermelha e eventualmente na lista amarela. Os parâmetros de independência e imparcialidade dos árbitros devem sempre ser objeto de cuidadosa análise pelos advogados que atuam na área de arbitragem. Falando especificamente, aqui está a fonte do objeto da minha conversa com vocês, que é o dever de revelação. O artigo 14 da Lei de Arbitragem fala as pessoas indicadas para funcionar como árbitro têm o dever de revelar, antes da aceitação da função, qualquer fato que denote dúvida justificada quanto à sua imparcialidade e independência. A visão do advogado. Aqui eu vou lhes dar a minha prática. Eu estou começando um caso de arbitragem, ou eu recebi de um cliente um caso em que eu vou ter que apresentar uma defesa numa arbitragem. Tirando raras exceções, eu já tive experiências de arbitragens com árbitro único. Existem regulamentos que falam em arbitragens até com 5 árbitros. A grande maioria das arbitragens acontece com 3 árbitros. E o modo de escolha é um modo básico, uma das partes escolhe um árbitro, a outra escolhe o outro, os dois escolhem o presidente.
Óbvio que você tem situações diversas quando você tem mais de duas partes envolvidas no procedimento. E você tem soluções nos regulamentos específicos, às vezes na própria cláusula arbitral, para a escolha de árbitro nessas situações. Mas pegando a situação básica de uma arbitragem com 3 árbitros. Tá? Primeira coisa que eu faço, eu vou analisar o tipo de conflito, todas as matérias que vão ser analisadas, objeto de uma decisão do árbitro, e aí eu vou primeiro escolher, vai ser um civilista, vai ser um comercialista, eu vou ter que escolher alguém que tenha alguma experiência na área tributária, eu preciso de alguém que conheça um pouco mais de contratos de construção, eu tenho que ter alguém que conheça mais sobre práticas bancárias, direito financeiro, contratos financeiros, mercado de capitais. Essa análise você vai ter que fazer. Óbvio que você também vai fazer, você tem um cliente que quer explorar alguns aspectos, vamos pegar uma questão de direito civil, e quer aplicar, o caso dele, ele só é bom se ele encontrar uma pessoa que tem uma interpretação um pouco mais aberta em relação a contratos. Não é aquela pessoa que tem aquela visão pura e simples da letra do contrato para analisar uma determinada situação. Eu vou buscar, eventualmente, uma pessoa que tenha pelo menos a fama de ter essa liberdade, um professor que tenha teorias mais modernas sobre a aplicação do direito civil. Essa é uma análise inicial, que não tem nada a ver com o meu tema, mas eu estou contando para vocês como é que é esse processo de escolha. Então, eu vou olhar a área de especialização, se ele possui uma posição pública sobre a matéria. Se ele possui uma posição pública muito clara sobre a matéria, normalmente eu não vou poder escolher, seja desfavorável, seja favorável, porque a própria questão da parcialidade, óbvio, ele sempre vai poder dizer, a minha posição era teórica, o caso concreto pode definir uma outra interpretação, mas óbvio que vai ser uma situação mais complicada, mais difícil para a escolha de árbitro. A disponibilidade de tempo, essa tem sido agora uma das principais. Os árbitros famosos, os árbitros do grupo mais conhecido de árbitros, têm muitas arbitragens e isso faz com que as arbitragens acabem tendo um prazo muito maior. Então, é um fator que a gente tem que examinar. E a questão da independência e imparcialidade, no caso. Eu costumo tomar essa decisão sempre junto com o cliente. Então, eu discuto lista com o cliente, vejo se eu faço uma checagem inicial, seja por internet, seja em conversa com o cliente, se esse, na grande maioria das vezes, é um advogado. Eu não tive a primeira arbitragem que eu tive, eu indiquei um engenheiro, que era uma questão pura de engenharia. Não gostei do resultado. A outra parte também não gostou, by the way, foi uma arbitragem daquelas empatadas que todo mundo fica insatisfeito, e o presidente era um advogado. Eu não imagino uma arbitragem sem pelo menos o presidente advogado, porque alguém tem que redigir a sentença, no final das contas. Mas eu tenho indicado advogados em todas as situações. É absolutamente natural, os guidelines sobre a atuação do advogado, o party representation, que a Eleonora mencionou, recomendam esse tipo de postura. Você liga para o árbitro quando você vai fazer um convite para ele ser o árbitro da arbitragem. É bastante comum isso. Não é que você vai verificar uma posição prévia dele, aliás, você não pode fazer isso. O que você vai fazer é pedir para que ele faça uma checagem de conflito, para que você tenha tranquilidade de indicá-lo. Para verificar se ele vai ter que assinar uma declaração de independência e imparcialidade. Todos os centros de arbitragem exigem essa declaração. Você precisa checar se ele vai ter que fazer algum tipo de ressalva nessa declaração. Normalmente, uma declaração com ressalva implica em algum tipo de impugnação pela outra parte.
Como eu disse, eu faço as pesquisas todas possíveis com relação à atuação do árbitro. Se ele confirma que não há nenhum conflito, eu faço a indicação. Pode acontecer, como eu mencionei, que ele faça algum tipo de declaração, que ele queira revelar alguma situação. Por exemplo, que no passado ele escreveu um artigo com um sócio do meu escritório, que no passado uma empresa do mesmo grupo da parte que o está indicando foi cliente do seu escritório, mas isso aconteceu há 10 anos. São fatos que eu entendo que devam ser revelados, mas que, no meu entender, na maioria das situações, não vai implicar em nenhum problema em relação à independência e imparcialidade do árbitro. Tá? Voltando, o cliente, ele não deve participar da conversa que você vai fazer com o árbitro. Em muitas das situações, você vai ter que tomar as decisões, mas ele deve ser informado de todos os passos. E, se possível, ele deve participar da decisão da escolha do árbitro. Eu vejo em muitas situações de clientes traumatizados por arbitragens, dizendo que a culpa foi do advogado, mas o procedimento poderia ter sido diferente, ele poderia ter entendido melhor o procedimento se o advogado que o atendeu tivesse conduzido a coisa, explicando o passo a passo da arbitragem. A visão do árbitro, e aí também estou dando a minha experiência prática, seja quando eu sou convidado para ser árbitro, seja quando eu estou convidando alguma pessoa a ser árbitro. Aqueles árbitros que te respondem muito rapidamente, assim, na própria ligação, não tenho nenhum conflito, você fica com o pé atrás. Porque, independente do tamanho do escritório, se você atua sozinho, mesmo que você atue sozinho e atue por muito tempo, você tem que ter algum tipo de controle para fazer uma checagem como essa. Estou dizendo que precisa ser por sistema, nada disso. Mas você precisa ter algum tipo de controle. Então demanda algum tempo essa checagem para que ela seja responsável. Então, e eu costumo, quando faço os convites, é muito raro eu ter alguém que me responde na lata, assim, não tem conflito nenhum. Me dá um tempo, me dá um dia, vou verificar, vou fazer uma checagem de sistema. Tá? Eu costumo pedir, os árbitros hoje em dia também fazem esse pedido, se o teu cliente, normalmente uma pessoa jurídica, se ela participa de algum grupo empresarial, um grupo de empresas. Porque é conveniente que você faça essa checagem também. Se alguma empresa do mesmo grupo contrata o seu escritório e você está sendo indicado como árbitro. Então, faz parte aí do checklist dos árbitros fazer esse tipo de pergunta. E aí, com posse dessas informações, o candidato a árbitro vai checar a sua independência, se ele tem alguma questão que deveria ser revelada, a questão do conflito de interesses. Existem diversas formas de checagem desse conflito. No meu escritório, um escritório muito grande, a gente tem 450 advogados hoje. Você pode imaginar o quanto tem de cliente, e uma base assim, se a gente for olhar, 10 anos, nem mais para trás. O escritório hoje tem 38 anos. A gente nem mantém base de cliente de 38 anos. Essa checagem normalmente é feita nos últimos 10 anos. Mas eu preciso de um sistema para fazer essa checagem. Então, a gente faz uma checagem mista. A gente usa o sistema, coloca todas as informações e verifica se aparece algum cliente. Aí eu vou no sistema e vejo qual foi o último faturamento, quando aconteceu isso, para que eu possa fazer a revelação para o advogado que me indicou. Tá? E eu também faço uma checagem por e-mail, passando para um grupo de sócios que também tem memória e, eventualmente, pode me fazer algum tipo de ligação. Olha, a gente não atua para esse cliente, mas esse cliente está envolvido num litígio com um cliente nosso.
Tá? E você talvez não atue, mas o nosso escritório de Porto Alegre atua. Isso eu necessariamente vou ter que revelar. Estou falando de uma complexidade, um pouco de uma estrutura grande, mas qualquer um. Um árbitro único, imagina. Um árbitro que tenha o seu escritório com 2, 3 advogados tem que manter algum tipo de controle, algum tipo de sistema para fazer essa checagem. Além dessas revelações, eu já mencionei isso, também cabe ao árbitro revelar qualquer outro tipo de motivação que pudesse criar algum tipo de suspeita da outra parte em relação à sua indicação. Parentesco com algum empregado das partes, empregado aí eu estou fazendo uma alusão a alguém da esfera da administração da empresa que tenha algum impacto na arbitragem. Ou algum tipo de relação especial com os advogados das partes. Hoje em dia, um dos árbitros mais famosos do Brasil, uma pessoa de extremo respeito, foi sócio do escritório durante muito tempo. Ele deixou o escritório há 8 anos. E é absolutamente natural que quando ele é indicado a alguma arbitragem no qual a gente participe, que ele faça esse tipo de revelação. Ou que ele mencione no seu currículo, às vezes não é nenhuma revelação direta, mas no seu currículo consta ali, sócio sênior do escritório Tosini Freire. Então essa informação, tudo que está escrito, tudo que está revelado, evita lá na frente um problema de anulação de uma sentença arbitral. Que é um caos para as partes, que é um problema para as partes, mas às vezes existem motivos que definem que uma sentença deva ser anulada. A CCI tem em seu regulamento parâmetros interessantes no tocante à revelação. Existem muitas críticas a essa parte que eu grifei do regulamento, o artigo 11, itens 2 e 3. Antes da sua nomeação, confirmação, a pessoa proposta como árbitro deverá assinar declaração de aceitação, disponibilidade, imparcialidade e independência. Pessoa proposta como árbitro deve revelar por escrito à Secretaria quaisquer fatos ou circunstâncias cuja natureza possa levar ao questionamento de sua independência aos olhos das partes, assim como quaisquer circunstâncias que possam gerar dúvidas razoáveis em relação à sua imparcialidade. Esse teste aos olhos das partes é importante. Eu tenho segurança absoluta que muitos dos meus amigos advogados, se eu tivesse eles num tribunal arbitral, eles poderiam ser até mais rígidos comigo do que com a outra parte. Então, isso é um motivo para eu não indicá-los. Mas entendo que a outra parte, que eventualmente não conhece o relacionamento, deva saber desse tipo de relacionamento, de antemão. Eu vou mencionar um caso em que eu tive sempre confiança absoluta numa pessoa que foi indicada como árbitro por uma outra parte. Só que ele fez uma declaração de independência completamente limpa. Não mencionou absolutamente nada. E eu sabia de alguma atuação dele com relação ao outro escritório. Pela falta de revelação, aquilo que era uma tranquilidade absoluta, a partir do momento que eu fui discutir isso com o cliente, se transformou numa dúvida absoluta. E eu tive que impugnar. A pessoa com a qual eu tinha relacionamento, conhecia, sabia da sua competência. Mas eu vou mencionar o caso. Mas se colocar na posição da parte é importante para o árbitro quando está fazendo esse tipo de revelação. É importante que a outra parte saiba deste tipo de relacionamento. Se ela souber lá na frente, ela vai ter algum tipo de motivo para fazer algum tipo de impugnação ou eventualmente tentar uma anulação. Eu não dei a oportunidade dela se manifestar com relação a essa dúvida. Então é importante. Tem gente que o próprio Carmona, num evento essa semana, num seminário internacional de arbitragem, falava que não é razoável que todo o ônus fique nas costas dos árbitros em relação à revelação.
E eu até concordo com isso. Acho que os advogados que estão fazendo uma indicação de árbitro têm todo o dever de fazer a pesquisa mais ampla possível. Quando tem informações, a gente brinca com o Google, brinca com os mecanismos de internet, de pesquisa e tudo mais. Tem certas informações que não estão na internet. Não adianta a gente procurar. E que são importantes. O item 3 do artigo 11 fala que o árbitro deverá revelar imediatamente por escrito à secretaria, às partes, quaisquer fatos ou circunstâncias de natureza semelhante àquelas previstas no artigo 11, item 2, relativas à sua imparcialidade ou independência, que possam surgir durante a arbitragem. Então, não basta, eu não vou mencionar um outro caso que está no STJ, porque eu estou envolvido no caso e eu sou advogado, tentando impedir a homologação. Mas é um caso clássico. O advogado não fez uma checagem de conflito, naquele momento existia o conflito, e ainda esse conflito piorou no curso da arbitragem. O escritório do qual ele participava, um escritório internacional, recebeu dinheiro de uma empresa do grupo no curso da arbitragem. E, por coincidência, quem assinava os cheques era uma testemunha da minha arbitragem. O cara era diretor das duas empresas. Então, por sorte, era um processo que aconteceu em Nova York. Em Nova York, eles têm, vocês devem conhecer, o sistema da Discovery, que é, assim, pesadelo do ponto de vista de custos. Às vezes custa mais caro que o processo em si. Essa troca de documentos, o Discovery é a troca de documentos. Aqui no Brasil, a gente faz o processo com os documentos que a gente tem. Eu tenho que juntar, falando em processo civil, eu tenho que juntar desde a inicial todos os documentos que baseiam o meu pleito, o meu pedido. Nos Estados Unidos você tem essa maravilha de você busca documentos na outra parte, faz o requerimento de documentos e ela é obrigada a providenciar isso. Quando nós fizemos um pedido de anulação da sentença nos Estados Unidos, o juiz deferiu um discovery amplo e eu descobri, inclusive, quanto o escritório deste árbitro recebeu no curso da arbitragem. Cheques assinados pela pessoa e coisas do gênero. Mas eu disse que não ia falar sobre o caso, já estou falando demais. O objetivo dessa busca toda, o árbitro e tal, é visando uma possível ou não anulação. Você pode fazer, meu caso, a crítica que se fez nos Estados Unidos é que eu só descobri as coisas depois da sentença desfavorável. Aí é o caso de anulação. Aí é o caso de anulação. Mas eu vou mencionar um caso que é um caso de impugnação. Esse caso que eu falei da pessoa que eu tinha confiança absoluta. Muitos dos casos acontecem depois da sentença proferida. Depois da sentença proferida. Por isso que essa pesquisa é fundamental. Se você descobre alguma dessas razões antes... Então, também existe discussão com relação a isso. Se você tem conhecimento disso desde o início da arbitragem, e você guarda só para aquela situação, porra, se eu perder essa arbitragem, eu vou entrar com uma anulatória. E fica claro que essa informação era pública, que era informação acessível, não me parece legítimo que você tenha uma motivação para anular. Parece que você tem uma renúncia uma renúncia implícita aí ao seu direito de contestar. O último caso que eu vou mencionar prático, que é um caso que foi discutido na justiça francesa, a parte impugnou na CCI, ou seja, no centro de arbitragem. O centro de arbitragem confirmou o árbitro, mas eles têm essas coisas que a gente não tem aqui. Ela se reservou o direito de ir a juízo lá na frente. Ou seja, toda a discussão começou no início do procedimento arbitral. Foi feita uma sentença parcial e entrou-se com a anulatória, com os mesmos motivos que já tinham sido discutidos na ICC. Primeira e segunda instância francesas anularam a decisão. Então, você tem situações diferentes em relação a tempo.
Minha recomendação é, sabendo de um fato que pode causar algum tipo de desconforto para você como advogado e para o seu cliente, utilize esse fato imediatamente. Faça a impugnação, peça esclarecimentos. É muito comum que você, às vezes, você não tem todas as informações, com um pedido de esclarecimentos ao árbitro, você ou se conforta ou fica mais preocupado. E aí justifica um pedido de uma impugnação ao árbitro, um challenge. Aqui é aquele tipo de aviso que vale para um monte de coisa. É canja de galinha essa parte da apresentação. Mas está junto com o cliente. Hoje em dia, você tem departamento jurídico de construtora. Os caras sabem de arbitragem tanto quanto qualquer um dos professores que veio dar aula aqui, ou advogados como eu. Os caras têm arbitragem, assim, começando a cada mês. Então, são pessoas que estão em seminários, conhecem profundamente a arbitragem. Então, é conveniente que você utilize também a experiência dessas pessoas. Você tem departamentos jurídicos em que a empresa nunca viveu uma situação de arbitragem. E você tem situações que, às vezes, você está lidando com o executivo, você não está lidando com o departamento jurídico, com o advogado da empresa. Então, está informando passo a passo de como as coisas estão acontecendo é fundamental. E fazer com que esse cliente, apesar das decisões serem suas, que esse cliente participe das decisões e seja informado de cada passo que você está adotando na arbitragem. Entrando nos casos práticos. Eu tenho um caso de arbitragem de construção que está em curso, agora foi formado o Tribunal Arbitral. E foi indicado um árbitro pela outra parte, um engenheiro, que atua como perito, é um dos melhores peritos, não posso dar muita dica, se não vocês sabem quem é a pessoa, vocês vão descobrir quem é a pessoa, mas um dos melhores peritos nessas questões de construção mais complexas. E quando ele foi nomeado, eu percebi a estratégia do outro escritório. Ele tem um caso muito forte do ponto de vista de contrato. Ele quis fazer um contraponto e ter um árbitro muito forte do ponto de vista técnico, de análise de mudanças de objeto do contrato, mudanças que a gente chama em inglês de change orders dos processos, algum tipo de modificação importante no projeto que pode eventualmente causar um custo maior. Percebi e tinha absolutamente confiança, nunca tinha atuado, nunca tinha contratado esse perito, mas percebi a técnica. Achei que quando ele fizesse as revelações, como é um caso da CCI, ele tinha que fazer a declaração de independência junto com um documento em que ele atestava a sua disponibilidade. E ele não mencionou absolutamente nada. Eu sabia que ele era perito em pelo menos 3 arbitragens em que esse outro escritório atuava. Então, como eu não tinha mecanismo de busca dessa informação, as informações em princípio na arbitragem são sigilosas, esses casos, alguns em curso, alguns já terminados, nenhum tipo de divulgação feito. Então eu fiz um questionário para esse perito, para esse candidato a árbitro na situação. E, como a gente de vez em quando gosta de fazer, um pouco provocativo, exatamente para que ele fizesse algum tipo de declaração mais forte. Então, uma delas era se ele tinha alguma vinculação com o escritório que eu tinha indicado e se ele era contratado do escritório em outras arbitragens. E aí ele usou um detalhe de redação para responder dizendo, não, eu não tenho nenhuma vinculação com o escritório X. Os clientes desse escritório me contrataram em 4, 5 arbitragens como perito. Obviamente que eu fiz mais um questionamento, apareceram mais 2 casos que a arbitragem estava sendo iniciada, ele estava numa fase inicial de trabalho, e eu fiz a impugnação.
A CCI aceitou a minha impugnação e ele foi rejeitado como árbitro. Esse procedimento atrasa a arbitragem, nós ficamos nessa história durante 2 meses, entre pedido de questionário, pedido de esclarecimentos e a impugnação propriamente dita. A decisão da ICC acabou acontecendo de forma bastante rápida. O segundo caso é um caso começou em 2008 e eu ainda não consegui executar uma decisão arbitral. Mas, assim, esse é uma aula inteira de arbitragem, de processo civil, de tudo que se pode imaginar. E de coisas que não deveriam ser feitas também. Um contrato de derivativos é um contrato financeiro complexo, uma troca de um swap dólar e se aposta aí na variação para cima ou para baixo. Normalmente as empresas que tinham algum tipo de vinculação com importação ou com exportação é que faziam esses contratos. E elas tiveram tremendas perdas em 2008. Eu representava um banco. O contrato, do ponto de vista de escolha de árbitros, péssimo. Era um contrato novo, inclusive, em que muitos dos bancos sempre utilizaram como forma de resolução de disputa o judiciário. E ele utilizava a arbitragem. Mas utilizava uma arbitragem sem instituição, uma arbitragem ad hoc, e ele tinha uma superqualificação em relação aos árbitros. Eu teria que indicar um árbitro que tivesse pelo menos 20 anos de experiência em contratos derivativos ou no sistema financeiro. Assim, bacana, eu tive que procurar alguém de banco que nunca tivesse atuado com a instituição que me contratou, que não tivesse nenhum vínculo, que não tivesse emitido nenhuma opinião no final das contas, aposentado, inclusive, porque os outros bancos todos tinham um caso de derivativos e podiam ter um interesse na solução do conflito. Foi um horror. Esse caso a gente usa como exemplo de superqualificação de árbitro que só atrapalha. Eu consegui achar um cara aposentado depois de assim, um tempasso e já sabia que eu ia ter problemas. No final das contas, a discussão, basicamente, era de direito civil. A experiência dele no mercado ajudou pouco. Eu indiquei, aliás, eu esqueci, esse é o meu segundo caso em que eu não indiquei um advogado. O cara era administrador de empresas. E eu acho que eu fiquei em desvantagem na discussão. Não estou dizendo que o meu árbitro iria julgar a meu favor. Mas eu sempre gosto de indicar um árbitro que pelo menos vai me ouvir. E vai entender os meus argumentos. E, obviamente, que os meus argumentos de direito civil ele não entendia. Ele não era advogado. Mas o fato é que, para instituir a arbitragem, a outra parte resistiu, né, um comportamento normal de devedor. Eu não vou deixar essa arbitragem acontecer. Então, eu tive que entrar com uma ação para a instituição da arbitragem, do artigo 6º e 7º da lei de arbitragem. Essa não é piada, é uma história verídica. Eu estou no Fórum de São Paulo, audiência para esse caso, e passa o Carmona no corredor do Fórum. A última pessoa que eu ia imaginar passando no corredor do Fórum. Judicial para instituir a arbitragem. Como eu tinha cláusula arbitral, a outra parte resistia, eu não tinha uma instituição. Se eu tivesse uma instituição, as regras da instituição resolveriam. Eu entro para a arbitragem, se ele for revel, ele será revel e eu posso ter uma sentença arbitral. Nesse caso eu não tinha, eu tive que entrar com uma ação judicial. E o Carmona passava no corredor e eu virei para ele e falei, olha, eu estou entrando com uma ação do artigo 7º e como não tenho nenhuma experiência nisso, utilizei o seu livro aqui como guia para essa ação. Então, estou testando. Ele olhou para mim e falou, bacana, não tenho nenhuma experiência com isso, depois me conta se deu certo. Foi sensacional. Deu certo depois de um ano.
Deu certo depois de um ano, a gente teve uma sentença, começou uma arbitragem, a arbitragem aconteceu em um ano mais ou menos, tive uma sentença favorável, ia começar a executar, a outra parte entrou com uma ação anulatória. Ela alegando um fato super grave. O árbitro que eu tinha indicado tinha uma condenação criminal. Fato é que ele, como administrador de instituição financeira, em uma das instituições financeiras havia uma acusação de empréstimo entre empresas coligadas, com empresa do mesmo grupo. Ele não tinha assinado documento nenhum. Ele estava na ação penal pura e simplesmente porque era um diretor estatutário. Durante o curso da arbitragem, eu confesso que eu não sabia desse processo. E discuti com o meu cliente depois, ele falou, eu sabia, mas achei que não tinha nenhuma implicação. Porque no momento da arbitragem, ele tinha sido absolvido em primeira instância. E acabou não revelando. Acontece que em segunda instância, e aí eu não entendo nada de processo criminal, de direito penal, tudo que eu falar agora vocês tomem com reserva absoluta, eu sou um ignorante máximo nessa área. Mas aprendi, nesse caso, que fulano foi condenado porque o prazo de pena máxima deste crime já tinha sido ultrapassado, a juíza o condenou a 2 anos e já aplicou de imediato a prescrição. E aí tem aquela maluquice de contagem, prescrição em tese, prescrição... Isso é completamente maluco. Você nunca sabe, né? O cliente te pergunta, e aí, eu vou em cana? Vamos esperar a sua pena, porque é só assim que você consegue contar a questão da prescrição. E, nesse caso específico, a sentença aconteceu assim, 3 dias, 4 dias depois de prolatada a sentença, o acórdão, em segunda instância, era 3, 4 dias depois da sentença arbitral. Entrou com a anulatória, conseguiu uma liminar, suspendeu a execução. Eu entrei com o agravo. No agravo, o desembargador disse, não vou dar o efeito suspensivo, e quero analisar com muito mais calma a questão. Você é credor, espera um pouquinho, daqui a 3 meses esse agravo vai ser julgado. Eu ganhei o agravo, depois ganhei a ação em primeira instância e ganhei a ação em segunda instância. Outra parte contratou pareceres do Carmona e do Pedro Batista Martins, eu fui atrás da Selma e do professor Luiz Olavo. Eu não posso defender de forma alguma que o fato não deveria ser revelado, mas nas circunstâncias específicas do caso, tá, efetivamente, durante o curso da arbitragem, ele tinha uma absolvição no processo. E eu ainda consegui, eu juntei uma declaração do advogado criminalista dele, eu juntei um parecer do ponto de vista o que é a prescrição penal, do ponto de vista da situação jurídica do réu, que a prescrição equivale a uma lavagem completa, não deixa nenhuma marca, não consta absolutamente nada. Fora que eu também mostrei as circunstâncias do envolvimento dessa pessoa no processo criminal. Por isso, o Tribunal de São Paulo entendeu que a sentença deveria ser mantida. Estou executando isso e há 2 semanas a empresa pediu, aliás, há mais tempo ela tinha pedido recuperação judicial e agora foi decretada a falência da empresa. Então, é um caso que tem muitas memórias, mas pouco resultado para o cliente. Mas é interessante quando a gente fala da questão do dever de revelação. Esse caso é parecido com o meu caso, tudo bem? É parecido com o meu caso do STJ, que eu não vou mencionar. Esse é o caso francês. Era uma arbitragem de construção, envolvia uma empresa grega, a Avax, e uma empresa italiana, a Tecnimont. Esse caso ficou famoso como o caso Tecnimont. O objeto de disputa era um contrato de construção super complexo. Foi proferida uma sentença arbitral em dezembro de 2007.
e a AVAX distribuiu um pedido de anulação dessa sentença em Paris. Quais foram os argumentos da AVAX? Violação ao artigo 1502, segundo do Código de Processo Civil francês, composição imprópria do Tribunal Arbitral, alegação de falta de revelação pelo árbitro presidente da arbitragem quanto à natureza das ligações entre o seu escritório e a Tecnimont. Uma empresa do mesmo grupo da Tecnimont, a Edson, utilizava os serviços do escritório do árbitro presidente de 2002 até 2005 e até mesmo depois disso, durante o curso de arbitragem. E outra empresa do mesmo grupo também era cliente do escritório em que o árbitro era sócio. Ou seja, o escritório do árbitro-presidente ainda representava uma empresa do mesmo grupo da Tecnimont, enquanto ele funcionava como árbitro-presidente nesse caso. Tá? E ele teve problemas claros, pelo que consta do processo, na questão de revelação, na questão de checagem de conflito. Os argumentos da Tecnimont para manutenção da decisão eram, primeiro aquilo que eu já mencionei para vocês, houve a impugnação a esse árbitro, porque sabia-se de algum tipo de envolvimento do escritório em relação ao grupo do qual pertencia a Tecnimont, mas não a extensão dessa atuação do escritório. E a ICC tomou uma decisão de rejeitar a impugnação. Esse era um argumento da Tecnimont. Se ela já tinha tentado esse argumento junto à CCI, ela não poderia agora voltar a esse argumento nas cortes francesas. Também mencionava a Tecnimont que o árbitro-presidente respeitou os quesitos de imparcialidade e independência. Ou seja, que a sua atuação foi repreensível no processo, não há nada que se possa dizer com relação à sua independência ou imparcialidade, e que a parte não poderia mencionar nenhum fato específico em que ele tenha sido parcial na sua atuação. A decisão da Justiça francesa definiu que a sentença deveria ser anulada, pois o árbitro deveria ter revelado todas as circunstâncias que pudessem criar algum vínculo seu com uma das partes. E acabou detalhando na fundamentação todo o envolvimento do escritório com empresas do grupo da Tecnimont, que no caso específico parece que não era só a Edson, havia uma outra empresa do grupo que também era assistida pelo escritório do árbitro-presidente. Era isso que eu tinha para vocês hoje. Não sei se vocês têm alguma dúvida. Fico à disposição para perguntas. Já anunciando que a palestra do meu amigo Renato Grion vai ser muito melhor que a minha, ele é muito mais qualificado que eu. Eu quero fazer uma pergunta. Faça. Tem uma promessa de desenvolvimento de morte que prevê o conflito no foro arbitral. Você tem a faculdade de resolver isso da Justiça Judiciária ou obrigatoriamente você tem que primeiro passar pela arbitragem? Não seria primeiro, seria definitivamente você vai passar pela arbitragem. Se o contrato e se a cláusula arbitral ela existe, ela está bem escrita, ela é obrigatória, você vai ter que resolver qualquer disputa relacionada a esse contrato na arbitragem. Tá? Exceções possíveis. Você tem, e não sei nem se cabe num caso como esse, mas num caso em que você tenha, por conta do contrato, algum título executivo extrajudicial, eventualmente você poderia evitar. O que você está buscando com uma arbitragem? Você está buscando uma sentença com valor de título judicial. Se você tem um extrajudicial, você poderia partir diretamente para a execução. O que pode acontecer também é que, nessa execução, os embargos venham a trazer algum elemento que você vai ter que discutir necessariamente na arbitragem. Então é difícil, o judiciário tem respeitado, em quase todos os casos, cláusula arbitral.
citando aquele exemplo que eu mencionei na minha via crucis, de entre equação para começar a arbitragem. Quando eu ia começar a arbitragem, a parte ainda entrou com algumas ações, ela está num estado do sul do Brasil, essa parte. E ele entrou com algumas ações para impedir que eu começasse a arbitragem. Um dos argumentos era que o contrato bancário, o contrato de derivativos, era um contrato de adesão. E para que eu tenha uma arbitragem num contrato de adesão, eu tenho disposições específicas, tem que estar expresso, tem que ter sido discutido, eventualmente tem que ter a rúbrica das partes do lado da cláusula arbitral. Num primeiro momento, a juíza se impressionou e deu a liminar, suspendendo. Eu consegui mostrar, o banco não é tão organizado quanto a gente acha, mas esse banco era sensacional, ele tinha tudo nos e-mails. Então eles conseguiram mostrar que a cláusula, apesar de não ter as rúbricas bonitinhas do lado, era uma das cláusulas que tinha sido mais discutida com o departamento jurídico da empresa. Então eu consegui mostrar assim, eu tinha 3 semanas de discussão em relação à cláusula arbitral, para mostrar que não era adesão. Eu mostrava que o restante do contrato também seria discutido, mas a cláusula arbitral, ela foi discutida de exaustão. E a juíza se convenceu do argumento, ganhei depois, além da reconsideração, acabei ganhando agravo, ganhei a ação em primeira instância e ganhei a ação em segunda instância. O devedor não pagou o imóvel, mas parcela de dinheiro. Você precisa ver essa situação da execução, eventualmente, se é possível, se você consegue cortar caminho com uma execução. Essa pode ser uma alternativa, se você tiver efetivamente um título. Alguma outra questão? Professor, com relação a esse último caso isso foi um tribunal com a área internacional do Tribunal de França? Não, era uma arbitragem com as regras da Câmara de Comércio Internacional. Ou seja, uma arbitragem privada, é só administrada pela Secretaria da CCI. O Renato trabalhou na CCI. Tem um monte de história para contar para vocês. Mas aí aconteceu, você tinha uma parte grega e parte italiana. Árbitros internacionais, você tinha árbitros de mais de um país, eu não lembro, confesso que não lembro, você lembra, Renato, de onde eram os árbitros? O árbitro-presidente era um do escritório grande. Isso é que consta em todos os registros. Isso. Mas por que isso foi removido para levar essa pedido de regulação para a Então, não sei, na verdade, acho que não, mas como a CCI é na França, acho que eu não estudei a questão de jurisdição aí. Como a sede da CCI é França, como a administração da arbitragem França, pode ter sido por aí. Eu também não sei se o local da arbitragem era Paris, que é bastante comum. A gente adora colocar Paris para poder viajar para lá. Então pode ser que isso, se a sede da arbitragem era Paris, e aí a jurisdição claramente era francesa para anulação. Valeu. O senhor falou que disponibiliza. Manda um e-mail para mim. Lógico. FSEREC. O SEREC é S-E-R-E-C. Em carioquês é S-E-R-E-C. F de Fernando, SEREC, S-E-R-E-C, @Tosini Freire, tudo junto, Tosini com 2 Vs, .com.br. Eu mando para vocês. Lógico. FSEREC, FSEREC, @tosinifreire.com.br.
Imagina. Gente, obrigado, hein? Valeu.